Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Salmo capítulo 23, o verso 5 ao verso 6. Muito bom dia para você, seja muito bem-vindo. Que esse seja um dia de bênção para as nossas vidas. Que nós possamos a cada dia nos deleitarmos na presença e na companhia do nosso Deus. É o nosso primeiro compromisso, é a nossa primeira responsabilidade, é o nosso primeiro amor a cada manhã, nos levantarmos, abrirmos o nosso coração e deixarmos que a palavra de Deus nos abençoe, nos conduza e nos transforme. O salmista Davi, no Salmo 23, o verso 5 ao verso 6, o verso 6 especificamente, ele fala: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Esse é o maior desejo do nosso coração. Nós sonhamos e queremos e pedimos a Deus a cada manhã que a sua bondade, que a sua misericórdia nos acompanhe a cada dia da nossa trajetória. Que a cada dia nós possamos nos tornar mais semelhantes ao Senhor. E que nós, como resultado dessa transformação, desse encontro diário com Cristo, nós possamos morar na casa do nosso Salvador por toda a eternidade. Temos um compromisso com Deus. A cada manhã estudarmos um capítulo da Bíblia. E até então o Senhor tem nos abençoado, tem nos despertado, tem aberto o nosso entendimento e o nosso coração. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra do Senhor, o livro de Gênesis, capítulo 44, o verso 4. Tendo saído eles da cidade, não se havendo ainda distanciado, disse José ao mordomo de sua casa: levanta-te e segue após esses homens, e alcançando-os, lhes dirás: por que pagaste mal por bem? Eu acredito que os irmãos de José jamais tiveram uma festa tão especial como eles tiveram quando estavam ali no Egito e foram recepcionados por José em sua casa. Comeram do melhor manjar daquela terra, se alimentaram do melhor alimento que aquela terra poderia oferecer, estavam diante do segundo homem mais importante do Egito. Um banquete foi oferecido para ele, mordomos estavam ali para poder lhe servir, os seus animais estavam muito bem tratados. Eu acredito que aquela noite foi uma noite fantástica. Mas logo pela manhã, que era momento onde eles estavam felizes, retornando para suas casas, iriam se encontrar com o seu pai, estavam com as suas vasilhas e malas de suprimentos completamente repletas de alimento. Os seus animais estavam alimentados, era o momento em que eles estavam agora voltando para suas casas. Mas José, em particular, conversa com seu mordomo e fala para que ele pudesse restituir todo o dinheiro que os seus irmãos tinham levado. E mais, além de restituir todo o dinheiro, ele deveria colocar na mala de Benjamim o seu copo especial que ele bebia toda manhã. E foi isso que de fato o mordomo fez. Os irmãos de José já tinham se despedido, já estavam voltando para suas casas, estavam felizes porque iriam encontrar o seu pai, Jacó. E quando de repente no meio do caminho, eles percebem que uma caravana do Egito, os soldados da casa de José, estavam lhe seguindo. E eles pararam assustados. E é quando agora no capítulo 44, o verso 4, a fala do mordomo da casa de José abordando os irmãos de José. O que foi que vocês fizeram? Vocês pagaram o bem com o mal? Vocês levaram da casa do meu senhor o copo especial que ele toma a sua bebida cada manhã e através do copo também ele faz adivinhações? E os seus irmãos ficaram assustados. Negaram tudo aquilo que eles imaginavam pelo qual estavam sendo acusados. E falaram que aonde fosse encontrado o copo, essa pessoa deveria ficar como escravo no Egito ou seria morta. E vocês podem ver a reação deles, capítulo 44, o verso 13. Então rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, tornaram à cidade. Era aquele momento de desespero. Eles sabiam que eram inocentes, eles reconheciam e sabiam que não tinham feito mal algum. Como é que eles poderiam pagar por um preço que eles não tinham cometido?
Acredito que José, em todo momento, estava testando seus irmãos. Ele, da mesma forma, um dia foi acusado por algo que não cometeu. Ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Ele estava submetendo aos seus irmãos a viver a mesma experiência e José queria saber o que de fato estava passando no coração dos seus irmãos. E é o momento em que os irmãos de José, ao rasgarem as suas vestimentas, retornam para o Egito e vão direto para a casa de José. Eu imagino José olhando nos olhos dos seus irmãos e vendo aquela cena, com as suas vestimentas rasgadas e nos seus olhares o espanto, o desespero e palavras de súplicas, para que José pudesse ser misericordioso para com eles. E é o momento que, mais uma vez, aqui no capítulo 44, no verso 14, Judá toma a liderança. Mas José consegue perceber que há uma mudança no coração dos seus irmãos, em especial de Judá. Porque Judá, no passado, há 20 anos atrás, foi Judá que propôs aos seus irmãos venderem José por 20 moedas de prata. Agora Judá estava diante de José, com as suas vestimentas rasgadas, ajoelhado, pedindo misericórdia. Creio que o olhar de José para com os seus irmãos é um olhar de compaixão, é um olhar de misericórdia. José, de fato, conseguia reconhecer que o coração dos seus irmãos estava completamente transformado. Havia uma mudança. Deus tinha operado na vida daqueles homens. Judá, um dia, quando estava na casa do seu pai, e é o momento agora que, conversando com José, ele fala: o nosso pai falou que não permitisse que nós voltássemos para a nossa casa sem que nós trouxéssemos Benjamim. E ele não queria que Benjamim fosse ao Egito. E ele fala a José que o seu pai não suportaria a dor de voltar, de receber os seus irmãos sem que Benjamim estivesse com ele. Até porque um dia ele já teve que se despedir do seu filho José e não sabia que José estava vivo. Ele teve que se despedir de José porque acreditava que uma fera tinha despedaçado e ele apenas recebeu as vestimentas rasgadas. E ele estava falando para Judá que ele não suportaria ser enterrado sem que ele tivesse a companhia mais uma vez de Benjamim ao seu lado. E Judá conta essa história para José e fala que ele não teria como voltar para a casa do seu pai sem que ele pudesse ter a certeza que Benjamim estava com ele. E ele fala para José: eu ficarei aqui como sendo teu escravo, mas permita que Benjamim possa voltar para a casa de Jacó, que é o nosso pai. José conseguia perceber que havia uma mudança na vida daqueles homens. Judá aprendera da pior maneira possível. Judá estava agora diante de José suplicando pela vida de Benjamim, disposto a ficar preso em lugar do seu irmão mais novo. Judá havia enterrado 2 dos seus 3 filhos. Ele sentiu na pele o que um dia ele fizera ao seu pai Jacó. Ele certamente aprendeu da lição de uma forma mais triste que um ser humano pode passar ou aprender, aprendendo através do sofrimento. Judá estava viúvo, teve um envolvimento sexual com a sua nora Tamar e desse envolvimento lhe nasceram 2 filhos. O sofrimento, os pecados fizeram com que Judá mudasse a sua vida por completo. Isto era suficiente para que José pudesse ver evidentemente uma transformação no coração, na vida dos seus irmãos. Isso lhe trazia alegria. Ele podia ver que a humildade era um ingrediente que a partir de agora tinha se tornado algo comum na vida dos seus irmãos. Eles estavam ali, se debruçaram, rasgaram as suas vestimentas e estavam pedindo misericórdia. Eles estavam lutando para defender aqueles que eram mais vulneráveis dentro da sua própria família. Deus estava usando José para moldar, para trabalhar e para unir a sua família. Uma família que há 20 anos atrás estava expulsando um irmão, 20 anos depois essa família estava lutando para defender um dos seus irmãos. O céu estava trabalhando através da vida de José para levar aqueles irmãos a se tornarem o povo de Deus, a nação do Senhor, uma nação forte, que pudesse se defender e pudesse anunciar as boas novas de salvação. Meus amigos, a humildade é uma grande evidência na vida de qualquer ser humano que ele teve um verdadeiro encontro com Cristo,
ele teve uma verdadeira transformação de caráter. Confessar os erros, sem condenar ninguém, sem encontrar desculpas, é uma prova de que esse ser humano de fato permitiu que Deus pudesse fazer parte da sua vida. Todos nós estamos diante da mesma situação. Todos nós somos culpados. O que nós de fato precisamos fazer a cada dia é buscarmos o nosso Salvador. Nós precisamos nos apegar nas suas mãos. Nós precisamos crer no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E tenho certeza, se nós a cada dia humildemente nos voltarmos para o nosso Deus, se humildemente nós abrirmos o nosso coração, se humildemente nós confessarmos as nossas falhas e pedirmos a Ele que invada a nossa vida, que reine no nosso ser, eu tenho certeza que o nosso Pai misericordioso, bondoso, complacente, amigo, irá atender o nosso pedido, irá derramar uma bênção sobre as nossas vidas. Querido Pai, nessa manhã nós nos colocamos mais uma vez nas Suas mãos. Muito obrigado ao estudarmos a Tua Palavra e vermos que o Senhor tem os Seus olhos voltados para os Seus filhos nessa terra. Diante de diversas formas, o Senhor trabalha conosco para nos levar a cada dia a vivermos o Teu ideal, os Teus sonhos. Fica conosco no decorrer desse dia. Nos toma nas Tuas mãos, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.